Olá, estudante. Aqui é o professor Romário, mais uma vez através da central do Enem, e hoje para finalizar o nosso movimento sobre a história da filosofia. Vamos começar com o pragmatismo. O pragmatismo é a versão que o empirismo tradicional ganha nos Estados Unidos. Enquanto no empirismo tradicional a experiência é a progressiva acumulação e sistematização dos dados percebidos, sensitivos, das nossas observações passadas e presentes, a experiência no pragmatismo é abertura para o mundo, é previsão, é projeção, é regra de ação, ou seja, possibilidade de ação. Um dos principais representantes do pragmatismo estadunidense chama-se Charles Sanders Peirce. Peirce é um estudioso da lógica e da semiologia. A semiologia estuda os signos. Os signos são tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar, para representar e para expressar a realidade, o mundo, a cultura, os nossos rituais, etc. Segundo Sanders Peirce, o conhecimento é pesquisa, é investigação. E a pesquisa ela é instigada pela dúvida. Quando eu estou no estado de irritação, de dúvida, isso me impulsiona a pesquisar, a buscar o conhecimento. É justamente para buscar o nosso estado de crença. O que é o estado de crença? É o estado de calmaria, de tranquilidade, de satisfação, por você conhecer como pode agir diante daquelas ocasiões, diante daquelas circunstâncias. Veja que o estado de crença é o que nós chamamos de hábitos, de costumes, basicamente, ok? Então, como alcançar o estado de crença? Como sair da dúvida para o estado de crença? Existem 4 métodos possíveis, segundo Sanders Peirce, para você alcançar o estado de crença. O primeiro método ele chamou de método da tenacidade. O que é este método da tenacidade? É o que ele chama de falso estado de crença, falsa segurança. Imagine que você vai assistir um filme de terror com o seu namorado ou com a sua namorada e de repente tem aquela imagem aterrorizante, você se gruda nele ou nela, assustado, apavorado. Aquilo é uma falsa sensação de segurança. Porque, apesar de você estar ali realmente se sentindo seguro com aquela pessoa, ao estar agarrado a ela, aqui na sua mente está completamente aterrorizado, completamente amedrontado, certo? Ou seja, por isso que é uma falsa sensação de segurança, ok? É o famoso método do avestruz. Quando o avestruz avista o perigo, ele enterra a cabeça dentro da areia. É basicamente o que você está fazendo ao segurar o seu namorado ou a sua namorada para fugir daquela imagem aterrorizante. O outro método é o método da autoridade. O método da autoridade é tipo a arrogância, que prevalece. É uma espécie de imposição, seja pela ignorância daquelas pessoas que você está conversando, ou seja, pelo seu estado de desconhecimento daquilo que está sendo tratado, ou simplesmente pelo medo, pelo terror que se causa diante da sua argumentação, a sua forma de se expressar com aquelas pessoas. Isso, segundo o Sanders Peirce, acontece nas fés organizadas e a forma que ele utiliza para falar das religiões, certo? Ou seja, é nelas, segundo ele, que o método da autoridade prevalece. E o outro método é o a priori, que seria o método metafísico. Neste método, as pessoas acreditam que o que eles estão afirmando expressa exatamente a estrutura da realidade, as leis naturais. Olha, o que eu estou falando aqui é exatamente como funciona o universo. Então, eu estou crente disso, ok? E o último é o método científico.
Segundo Sander Peirce, os 3 primeiros métodos são ineficientes. São simplesmente descartáveis de alguma forma. Então, você só deve confiar para o seu estado de crença no método científico. Por quê? A ciência é um saber que parte de hipóteses que são testadas, que são experimentadas, que passam pelo processo de constatação e de contestações. Ou seja, apesar de ser um saber, segundo Peirce, né, um saber provisório, um saber falseável, ou seja, pode ser questionado, a ciência passa por um rigor, tem um crivo para chegar às conclusões. E por isso pode realmente fixar as nossas crenças, justamente por ser um saber testado. Porque a regra pragmática é justamente essa. Os conceitos, eles se reduzem às suas possibilidades de conduta. Seria assim, quando eu conheço o conceito de leão, eu sei como me comportar diante do leão. Porque este conhecimento, o conceito de leão, me permite ter esse comportamento. É assim que eu me comporto, justamente porque conheço o perigo que é estar diante do leão. A mesma coisa acontece quando você está diante de um juiz. Você sabe como se expressar, você sabe qual é os pronomes de tratamento que você deve utilizar para se dirigir a ele. Então existe isso justamente porque você tem este saber, tem esse conhecimento. Logo, no momento que você tiver acesso àquela pessoa ou àquele animal, você vai saber como agir, ok? E isso são as possibilidades que este saber científico nos permite, ok? Por outro lado, nós temos Ortega y Gasset, que é o chamado José Ortega y Gasset, na verdade, que vai nos dizer assim: se quisermos pensar seriamente sobre nós, precisamos considerar que estamos imersos em circunstâncias, muitas das vezes opressivas e limitadoras. Eu sou eu mesmo e as circunstâncias, ou sou eu e as circunstâncias, certo? O que quer dizer circunstâncias? É um ambiente físico e social que você é inserido desde o nascimento, que você é jogado, né? Você já nasce dentro de uma cultura, você já nasce dentro de uma sociedade X, dentro de uma família com regras, ou seja, com limitações. E são dentro dessas limitações que eu construo o meu projeto, ou seja, aquilo que eu escolhi ser. Segundo Ortega y Gasset, o homem faz o homem através da fantasia. O que é a fantasia? É uma espécie de impulso criativo que me permite inventar a cultura e inventar a história, sendo que na história são os indivíduos que agem, ou seja, são os indivíduos particulares, né? Eu, você, que agimos efetivamente na história, certo? Nós movimentamos a história. Os indivíduos são elementos de uma geração. Uma geração incorpora pessoas dentro de um espaço e de um tempo. E que tem o mesmo horizonte de expectativas, ou seja, o mesmo mundo de possibilidades, enfrenta os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Segundo Ortega y Gasset, existem 3 tipos de gerações. As gerações cumulativas, que são aquelas que vivem em harmonia com a tradição, né, respeitam os valores dos antigos, seguem exatamente os mesmos rituais, os mesmos costumes, a mesma estrutura político-econômica, ou seja, a mesma divisão social, respeito à tradição, certo? Isso é geração cumulativa. E existe as gerações polêmicas. As gerações polêmicas são aquelas que não gostam da tradição, que questionam, né? Que são meio que subversivos, são aquelas pessoas que, é a geração que simplesmente não quer viver da forma que os seus antepassados viveram, querem viver de uma nova forma. Só que esta geração não tem força suficiente para romper com a tradição. E existe as gerações decisivas. As gerações decisivas são aquelas que dão uma nova configuração para a sociedade. Ou seja, são elas que realmente mudam os valores, né, os costumes, a estrutura política, econômica e social.
ou seja, dão uma nova roupagem para a sociedade. Todavia, contudo, nem tudo é um mar de rosas, né? Segundo Ortega y Gasset, no Ocidente existe uma doença, e essa doença se chama homem-massa. O homem-massa é um ser irresponsável, é um ser inerte, por isso que é homem-massa, né? A massa é inerte, né? Prevalece na massa o princípio da inércia. Isso aqui é lá na física que você aprende, né? Ou seja, é o homem-massa, um ser incapaz de agir. É um especialista que não resolve problemas, que sabe, mas o seu saber não vale para praticamente nada, porque ele não utiliza, ele se exime da responsabilidade de agir, porque o homem-massa rompeu com o liberalismo, ele é antiliberal. O liberalismo eu sou responsável pelo meu futuro, eu vou buscar realizar este futuro, porque este é um projeto meu, e como projeto meu, eu devo agir e devo buscar justamente realizar esse projeto. Vejam, este homem rompeu, este homem é um ser inerte, certo? Ou seja, é um ser irresponsável, é um ser que não respeita hierarquias, é um ser que não respeita as instituições, é um ser que não sabe e não conhece o aparato estatal. Lembrando que o Estado em Ortega é um instrumento da opinião pública para controlar a sociedade. A sociedade é o caos, é o que ele chama de inferno, né? A sociedade é um inferno que precisa ser controlada pelo Estado, e o Estado é um instrumento da opinião pública. O problema é que o homem-massa não tem opinião. Ele não tem nenhuma, digamos, vontade de criar uma vontade coletiva, né? De criar uma opinião coletiva, né? Que é uma opinião pública, certo? E por isso ele é este ser irresponsável e alheio à sua própria realidade, que se aproveita dos benefícios das outras gerações, mas faz questão de não conhecer essas gerações e como se chegou até aí, certo? Este homem é um ser sem opinião, mas é um ser que pode vir a ter opinião. Por quê? Imagine se surgir um líder carismático, capaz de se comunicar com o homem-massa, capaz de cativá-lo, capaz de conquistá-lo. Este homem, segundo Ortega y Gasset, vai assumir a autoridade em nome deste homem-massa. Isso acontece muito nas democracias contemporâneas, porque nas democracias contemporâneas se confunde opinião pública com massa. E é exatamente por isso que os líderes carismáticos sobem, os populistas, quando conquistam este homem-massa. Não sai coisa boa daí, né? Geralmente são governos autoritários, tipo o fascismo, o nazismo, o stalinismo, né? Ou seja, são expressões deste homem-massa que, ao ser conquistado por esse líder carismático, começa a idolatrá-lo, começa a vê-lo como algo espetacular, né? Que não consegue ver nada além do intervencionismo estatal. O homem-massa é apegado ao intervencionismo estatal, certo? E para finalizar, o nosso querido Edmund Russell, na sua fenomenologia. A fenomenologia é o retorno às próprias coisas, que seria justamente o que ele chamou de dados indubitáveis, inquestionáveis, né? São as certezas ou evidências estáveis. É o saber apodítico, né? Irrefutável, jamais questionado. E o método utilizado para retornar às próprias coisas é o da epoché. Epoché é a suspensão do juízo, é colocar a realidade entre parênteses. Ou seja, eu coloco minhas convicções filosóficas, científicas e do senso comum. Tudo eu coloco sob suspensão. Eu não utilizo nada neste meu projeto de buscar uma base segura para o conhecimento. Eu ignoro tudo isso, deixo de lado, certo? Somente o que sobreviver à suspensão do juízo é que vai ser estes dados estáveis, né? Essas evidências. E segundo Edmund Russell, somente a consciência, a subjetividade sobrevive. Eu não consigo colocar a minha consciência entre parênteses. Eu não consigo suspender a consciência, né? E por isso a fenomenologia
vai ser a descrição dos modos típicos de como as coisas se apresentam à consciência. Ou seja, vai ser uma descrição da consciência, das essências que se manifestam na consciência. Isso porque em Edmund Russell, a consciência é intencional, ou seja, é sempre consciência de alguma coisa. Quando eu penso alguma coisa. Quando eu recordo alguma coisa. Quando eu imagino alguma coisa. Ou seja, existe exatamente neste ato de pensamento a intencionalidade da consciência. Ela sempre se direciona para algum lugar. Porque os objetos da fenomenologia, eles são as essências que se manifestam na consciência a partir de fatos particulares. E os fatos particulares existem na realidade. Somente os fatos particulares existem na realidade. E a consciência consegue perceber a essência desses objetos justamente ao ter contato com eles. Ou seja, eles são apreendidos pela essência, mesmo sendo um caso particular. Como seria isso? É bem complicada essa questão, mas seria assim. Imagine que eu estou vendo a cor vermelha. Ao apreender a cor vermelha, segundo Edmund Russell, eu não aprendi somente esta cor vermelha, mas eu aprendi também o conceito geral, ou seja, a essência de cor. Ao ver esta cor, eu consegui, através dessa essência de cor, distinguir que era uma cor. Isso é uma cor. Eu consegui reconhecer que é uma cor, certo? Eu consegui classificar que é uma cor, certo? Então, eu estou vendo que aquilo é uma manifestação da essência. É uma manifestação particular de cor, né? Ou seja, é a cor vermelha. Seria a mesma coisa, a música do vizinho. Eu sei que é uma música. Por que eu sei que é uma música e não um ruído? Porque eu tenho na minha consciência, aqui na minha subjetividade, o conceito, a essência do que é música. E isso me permite reconhecer que isto é uma música e não um ruído. Porque se fosse um ruído, a essência do ruído que está aqui iria me permitir perceber também que é um ruído, não é uma música. Compreende? Então é basicamente isso que o Russell está falando de fenomenologia, né? A descrição dos atos da consciência, a descrição das essências que estão na consciência e, ao mesmo tempo, a descrição das coisas. Porque quando eu descrevo o que estou percebendo aqui na consciência, eu estou descrevendo a essência, né? Que ele chamou de essências eidéticas, ou seja, a essência daquilo que é percebido, ou simplesmente o conceito daquilo que é percebido. É isso que eu vou descrever dentro da fenomenologia, ok? Porque a consciência é que dá sentido à realidade. É a consciência, aliás, que constitui o próprio mundo em Edmund Russell, com os seus objetos ideais, os objetos que existem apenas na consciência e que permite distinguir e representar e dar sentido a esta realidade, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, é nóis, até a próxima.